mais um programa ASP-UF em Ação, graças a uma parceria entre a ASP-UF e a Universidade Federal Fluminense, através da Pró-Reitoria de Extensão. Nós fizemos alguns programas que tratam da questão do respeito às diferenças e também da visão do diálogo interreligioso. Hoje, vamos tomar como tema do nosso programa o budismo. E, para tal, temos o prazer de ter a presença do professor Luiz Ferreira da Silva, que é aspiano, é professor titular da UF, na área de política social, e ele é membro da comunidade budista da Escola Karma Kagyu. Professor, muito obrigado por sua presença, sua participação, e nós iniciamos perguntando qual a origem do budismo. Inicialmente, professor Antônio Pull, devo registrar a imensa satisfação de estar presente e participando deste programa. Na verdade, o budismo tem sua origem do próprio conceito da palavra Buda, que tem como significado essência da mente ou a verdadeira natureza da mente. Teve origem no reino de Sakya, na divisa do Nepal com a Índia, região de Lumbini. A palavra Sakya dá ensejo, para efeitos de categoria do budismo, citar o termo Kelupa, que é uma das escolas ou abordagem do conhecimento budista. A minha escola ou a minha linhagem é Kagyu. Nós temos então Kelupa, Sakya e Nima. Na verdade, o fundamento é o mesmo. A diferença poderia estar na modalidade de abordagem ao conhecimento ou técnica de meditação. Sim. E aí eu perguntaria sobre a própria pessoa de Buda, ou o nome dele, Siddhartha Gautama. Isso. Quem foi Buda e quando é que realmente ele deu origem ao budismo? Buda, no reino de Sakya, foi um príncipe cujo tutor apenas apresentava o aspecto bonito, belo, prazeroso da vida e teria nessa tutela privado, enquanto criança e até mesmo adolescente, privado de conhecer a realidade do mundo, realidade relativa, é claro, ou desconhecer o que se passava além dos muros do palácio do reino dos Sakyas. Num dado momento, esse adolescente tenha acesso a uma escada ou um mecanismo de acesso a um visual fora do palácio e percebe então um sepultamento, pessoas chorando, um doente, um idoso. E neste momento ele se volta para o seu orientador e para os seus familiares e diz que até então só viu deleite e alegria, mas acaba de ter contato visual com pessoas em estado de sofrimento. Ele então se ausenta do palácio e ganha o mundo no sentido de ter contato com outra realidade. E faz jejum, passa a habitar embaixo de árvores ou em condições extremamente de
pobreza e de privação de alimento e numa temperatura agressiva. Nesse jejum, há um insight de que o sofrimento existe. E toda filosofia, ou desenvolvimento, estudo e informação é que o sofrimento existe efetivamente, existe causa e condições para o sofrimento e existe meios de liberação do sofrimento. Foi nesse momento em que ele deixou de ter o nome Siddhartha Gautama para adotar o nome Buda. O nome Buda, que seria o liberado, o iluminado, aquele que percebeu a verdadeira natureza da mente e a equanimidade no sentido de perceber, mas não sofrer o sofrimento de condições adversas, mas perceber que são fenômenos onde prevalece a impermanência, fatores de interdependência e, na verdade, o outro e último princípio, vacuidade. A iluminação seria não o céu, não está alheio ou não perceber o sofrimento, mas entender é possível mudar o padrão da mente e atingir o equilíbrio. Num livro interessante sobre Buda, um diálogo entre Frei Beto e o Heródoto Barbeiro, esse Heródoto Barbeiro chega a dizer que o budismo é um sistema de pensamento, é uma religião, é uma forma de ciência mental e é um modo de vida. Seria uma síntese do que é o budismo? Sim. O budismo pode ser um modo de vida, um modo de conduta, pode ser uma ciência e uma religião. Buda é bem anterior ao cristianismo. Sim, bem anterior, cerca de 3.500 anos aproximadamente. Perfeito. Mas se a gente for olhar hoje, vamos perceber alguns traços próximos entre o budismo e o cristianismo. Não entrando na questão de quem pensou em quem, mas na essência do pensamento, da ciência e do ser humano, seria o encontro das religiões? Sim, possivelmente. Se considerarmos o islamismo alguém que se submete a um Deus supremo em nome da fé, se considerarmos o judaísmo crença em Deus, tivermos uma abordagem do conhecimento budista, há que se perceber uma síntese do ponto de vista de prática e atitudes positivas que irão gerar alegrias, e há uma abordagem no sentido de não praticar atitudes negativas que conduziria ao sofrimento. E mais ainda, aqui está sendo apresentado o que nós poderíamos chamar de sadhana. O termo sadhana é um método, é um caminho em que, meditando ou recitando um mantra, você desenvolve a aspiração de refúgio na comunidade budista, no conhecimento budista e no Buda,
para alcançar a iluminação. E graças ao mérito da prática, da generosidade e de virtudes que possam beneficiar todos os seres. Falando em mantra, eu acho que exatamente do budismo veio a ideia do mantra, que hoje Isso. é utilizado em diferentes religiões, Isso. inclusive Isso. na religião cristã e cristã católica. Isso. Se usa muito o mantra como uma forma de meditação, uma forma de interiorização. Perfeito. E a gente vai voltar a isso ainda mais à frente, porque eu quero sentir mais de perto e o público sinta mais de perto o significado, a importância da meditação na tradição budista. Porque nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco e vamos a um rápido intervalo e voltamos então a conversar com o professor Luiz Ferreira da Silva sobre o budismo. Senhoras e senhores, vamos dar sequência ao nosso programa sobre o budismo, contando com a participação do professor Luiz Ferreira da Silva. No primeiro bloco, nós vimos fundamentalmente como é que nasceu o budismo, como é que o budismo se criou, qual foi a origem de Buda, etc. Agora eu gostaria que o senhor nos dissesse mais algo sobre os princípios que marcam o budismo. No primeiro bloco, tinha citado o termo sadhana, Sim. que é um método. Na Perfeito. verdade, é um método onde você tem um caminho, um roteiro, um caminho para contemplar determinados aspectos da mente na sua prática cotidiana e na sua percepção de alegria, de sofrimento, de felicidade e de morte. Há um apelo de meditação, de contemplação, focando e citando que possam todos os seres obter a felicidade e a causa da felicidade, que possam eles ser libertos do sofrimento e da causa do sofrimento, que nunca sejam privados da suprema felicidade. Suprema felicidade seria consciência plena ou iluminação, que é livre do sofrimento, que possam repousar na imparcialidade do gosto e não gosto, que é livre de qualquer apego e aversão. A meditação é exatamente um instrumento para tentar alcançar isso. Tentar alcançar isso. Então, ódio, apego, aversão, o senhor falou a palavra princípio, na verdade, são pontos de referenciais Sim. muito fortes no budismo. Generosidade transcendente. Não é generosidade no sentido de dar um alimento a quem tem fome, mas ter o significado
de sabedoria e compaixão. Amor consciente, sem absorver e sem ter percepção de sofrimento do outro. E é uma coisa aí extremamente difícil, complicada em um segundo, porque você tem a palavra karma, que são experiências e movimento acumulado com ações. Então, hoje, eu estou vivo porque ontem propiciei condições físicas, biológicas. E hoje é amanhã, porque se eu cuidar no sentido de tudo funcionar bem, do ponto de vista biológico e físico, eu estou vivenciando a alegria que amanhã eu vou ter. Eu vou, na verdade, pautar a minha mente no sentido de, independente do dia da semana, do mês ou do ano, e quem seja o outro, na verdade, o outro sou eu com a obrigatoriedade ética e valores para acolher como irmão. Nesse ponto, há uma conjugação grande no cristianismo e no budismo, no sentido que o outro pode ser meu irmão, no sentido da essência do ser. Isso, e essa parte transcendente seria a generosidade, que não tem o sentido da materialidade do agora, de dar um abrigo para quem tem frio, de dar um cobertor para quem tem frio. Disciplina, paciência, diligência, concentração, sabedoria, não no sentido de relações interpessoais, mas sim relações, são fenômenos que você não tem domínio, a não ser numa abordagem que seja transcendental e autoconsciência de defeitos e eliminá-los. Abster-se de criticar e falar mal do outro. Abandonar apegos, bens, abandonar no sentido de não dar um sentido absoluto à existência. Abandonar qualquer tipo de fala rude e agressividade, emoções negativas, e dedicar-se com plena atenção e vigilância na missão e grande sabedoria de dedicar a todos os seres o bem que foi praticado. O budismo tem alguma fundamentação, vamos dizer assim, historicidade baseada em livros, como vamos dizer, a semelhança do cristianismo da Bíblia. Tem uma literatura dessas? Buda deixou alguma obra que pudesse, vamos dizer, dar uma permanência à sua percepção? Sim, é um ponto interessante, professor Antônio Poo. Quando o Buda teve um insight, né, e a determinação de estar disponível a todos os seres no sentido de conviver da maneira mais significativa que possa existir, de perfeição em relações, seu posicionamento, fala e abordagem foi verbal. E nos últimos dias de vida, quando os seguidores perceberam, viviam em comunidade, que certamente ele iria passar para o parinirvana, ou seja, iria morrer, um discípulo falou: mestre, qual o caminho que devemos seguir? O que foi mais importante, o que é mais importante, tudo aquilo que aprendemos. E o Buda disse: eu não sou mestre. Cada um de
discípulo vai ter a sua própria experiência e a sua própria busca. Mas nesse sentido, no início nós falamos que o senhor é da linhagem ou da escola Karma Kagyu. Karma Kagyu. Essa escola Karma Kagyu, ela está, diríamos assim, levando à frente a visão budista do universo. Respondendo de maneira direta, quais os livros? Né? Ao entrar numa comunidade budista, considera-se que a mente é como uma semente, né? Ou que hoje seria DNA. Todas as experiências estão colocadas naquilo que seria a Laya Vijnana, consciência semente, consciência memória. Algumas religiões chamariam de alma, outras de espírito, mas na verdade no budismo essa síntese é mente. A ciência detecta da física quântica energia que agrega ou desagrega tal. Os livros existentes, tipo meditação, conselhos e princípios, são práticas meditativas e roteiros. A essência da compaixão, a experiência da sabedoria budista aplicada ao conhecimento e métodos de liberação da mente. Mas não há uma Bíblia. Existem experiências relatadas. Perfeito. Pelos mestres. Professor, e o budismo existe no mundo e no Brasil? Como é que é a situação do budismo no Brasil? Quando você ingressa, não há a palavra principiante. Você já tem uma memória na mente registrada de uma mente que não tem princípio, não tem fim, não tem origem. Há a sadhana, que é um método de prática, onde você acumula méritos e faz práticas para acumular méritos. Em seguida, você faz um rito de ingresso, onde você tem acesso a conhecimentos. Se quiser ser professor, deveria fazer um retiro de 3 anos e ingressar e sairia lama, na linhagem tibetana Kagyu. E no Brasil nós temos algum centro, vamos dizer, que eu queira entrar no budismo? Eu me reporto aqui. Tem centro das 4 linhagens e tem centros do budismo japonês, budismo chinês, que já é outro tipo de linhagem. Em cada região do mundo, o budismo vai se adaptando à cultura local, sempre com a raiz do Buda Shakyamuni. Nós estamos chegando quase ao final do nosso tempo. Perguntaria qual a referência que a gente pode ter no Brasil sobre o budismo. Nós temos hoje aqui no Brasil universidades budistas, que o Nordeste há um desenvolvimento muito grande, onde nas universidades você tem, no movimento interreligioso, o estudo de religião e ciência, e o budismo dá uma contribuição muito grande nesse sentido. E vários centros budistas das várias linhagens, praticamente em todos os estados e cidades brasileiras. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do programa. Queremos agradecer ao professor Luiz Ferreira da Silva de nos ter dado estas explicações, ilustrações sobre o budismo, que é uma religião histórica
talvez as mais importantes da história do mundo, das mais antigas, e que tem ainda a sua vitalidade, tanto no mundo inteiro como no Brasil, caracterizada mais em alguns países, como o Japão, como China, como Índia, etc. Menos no Brasil, mas também pujante no Brasil. E a meditação como uma das formas importantes de vida para as pessoas. Agradecemos e os espectadores podem acessar os nossos programas vendo o site, vendo o telefone também, se comuniquem conosco para estarem em contato com a ASP-UF. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos.